A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus. Estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez. E vamos aproveitar que você está em pé. Quero te convidar a fazer uma leitura comigo na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. E versículo 15 apenas. Hebreus, capítulo 3 e o verso 15. Diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Amém? Podem se sentar. Eu quero dizer que sempre é uma alegria para a gente poder estar junto aqui com os jovens. Quero agradecer aqui ao Felipe, o Rodolfo, que convidaram a gente para estar aqui. Prazer estar com toda a liderança aqui dos jovens também. Deus abençoe vocês, que o Senhor continue dando graça, né? E abençoando vocês nesse trabalho, e que cada vez mais a juventude aqui da nossa igreja seja abençoada e multiplicada, né? Não só em número, mas em graça, e que Deus abençoe muito todas as áreas da vida de vocês. Eu fico muito feliz por vê-los na casa de Deus, acompanhando os trabalhos na obra do Senhor, porque isso é muito importante. É um momento que Deus está preparando cada um de vocês para aquilo que é os propósitos do Senhor. Talvez hoje vocês estão aqui, mas no futuro ou amanhã a gente não sabe os propósitos de Deus na vida de cada um. Talvez alguns Deus pode levar para outros lugares, você pode acabar indo para outros lugares. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o fato é que essa fase que você está vivendo aqui na igreja é fundamental para a sua vida com Deus lá na frente. Então isso é algo que vocês vão levar por todo o tempo de vida que Deus der para vocês. Então nós devemos aproveitar e nos envolvermos o máximo possível com as oportunidades que surgem, né? No reino de Deus, quem não se envolve, não se desenvolve. Então, se você quer desenvolver no reino, se envolva cada vez mais com as coisas de Deus. Se envolva com as atividades, com aquilo que você puder participar, porque sempre gera um fruto especial na nossa vida. E Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês hoje. Baseado aqui nesse texto, eu quero falar algo interessante que o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração. Nós sabemos que Deus, ele continua falando com o ser humano. Ele se manifesta, ele se dá a conhecer. Tudo aquilo que nós sabemos ou conhecemos de Deus, embora seja muito pouco, mas nós só o sabemos porque Deus se manifestou. Tudo que nós conhecemos sobre Deus é porque Ele revelou de si mesmo a nós. E como que Deus se deu a revelar? Primeiramente, através do que a gente chama de revelação geral, que é a revelação de Deus na criação. Toda a criação, ela vai manifestar a obra do seu Criador. O Salmos 19 e verso 1 diz assim: os céus declaram a obra de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Ou seja, quando a gente olha para os céus, para a criação de Deus, nós vemos ali a assinatura do Senhor. Quando você olha para a complexidade da criação, isso nos leva a adorar a Deus, a glorificar a Deus.
E essa magnitude, essa revelação, ela vai estar tanto naquilo que nós vemos, por exemplo, no espaço, nos céus, na natureza e também dentro de nós. O ser humano é uma criação complexa de Deus. É tão complexa que hoje se sabe mais sobre o espaço do que sobre a própria mente do ser humano. O ser humano é tão complexo que ele é único. Cada pessoa tem suas assinaturas únicas. Existem coisas que são diferentes em cada pessoa do mundo. São bilhões de pessoas no planeta Terra e cada uma é diferente da outra. Tem suas especificidades. E isso é uma evidência do Criador que fez todas as coisas. Ele se revelou na sua criação. Mas ele também se revelou através das Escrituras. Elas nos mostram, elas nos ensinam como que Deus se deu a conhecer para a humanidade. E ele também se revelou através de Jesus Cristo. Jesus é a maior revelação de Deus para a humanidade. Ele é a manifestação exata do amor do Pai por nós, por toda a humanidade. Agora, ele se revela na natureza, ele se revela através das Escrituras, ele se revelou em Cristo, mas essa revelação, ela continua visível, ela continua atuante hoje para nós. Não é algo que já aconteceu e parou. Deus continua se dando a conhecer, se revelando ao ser humano, porque Ele quer ter comunhão com a sua criatura. Haja vista também que Ele é um Deus que intervém na história. Nós falamos aí em alguma das lições da escola bíblica, sobre uma ideologia que acredita que Deus não intervém mais na humanidade, né? Nós falamos aí sobre o deísmo, que são pessoas que até acreditam em Deus, mas acham que Deus até criou o mundo, mas ele não tem mais nada a ver com a humanidade. E eu quero dizer a você nessa noite que Deus continua falando com o ser humano. Deus continua falando com todos nós. Muitas vezes nós não ouvimos e não entendemos a sua voz, mas Ele fala, Ele se revela, Ele continua se manifestando. Deus sempre vai intervir na história no momento necessário. Só que quando Deus fala, nós também precisamos estar com o coração aberto para ouvirmos o que Ele está falando. Por isso que o alerta do texto que nós lemos, aqui o escritor está fazendo uma comparação com a história de Israel, em determinado momento, que eles endureceram seu coração. Eles sabiam que Deus estava falando, mas eles resistiram a essa voz, para não obedecê-lo, para não se aproximarem dele, para não seguir as suas ordens, seus mandamentos. Deus continua falando com o ser humano. Ele não está ausente, ele não está offline, ele continua atuante, ele continua falando. Acontece que muitas vezes nós não o ouvimos. E às vezes até o ouvimos, mas escolhemos nos fechar em nosso coração. Porque muitas vezes aquilo que Deus está falando, demonstrando, vai contra algo que nós já determinamos de fazer. Às vezes nós estamos com um projeto ou uma ideia tão fixa na nossa mente, e muitas vezes Deus fala, Deus mostra através de muitas evidências, de sinais, e Ele tenta nos direcionar em outro rumo, mas nós nos fechamos naquilo que nós queremos fazer e seguimos adiante. Quantas vezes a gente luta contra a vontade de Deus? Sabe que existem pessoas hoje que pagam um preço altíssimo nas suas vidas, por resistirem à voz de Deus, em muitas áreas da sua vida.
é em questão de relacionamentos, é em questão familiar, é em questão até mesmo profissional, é em decisões da vida que a pessoa toma, e muitas vezes Deus está mostrando um caminho, Deus está preparando um caminho, mas a pessoa fica obstinado naquilo que ele quer, naquilo que ele está fazendo, e muitas vezes as pessoas acabam sofrendo duras consequências, porque você aprende com o erro dos outros ou você vai aprender com seus próprios erros. A diferença é que aprender com os erros dos outros não dói e não custa nada. Aprendemos com nossos erros, mas isso vai ter consequências também. Então é melhor aprender com o erro das outras pessoas, para que nós não precisamos cair na mesma situação. Então, se hoje Deus falar com você, não resista à voz do Espírito Santo. Não endureça o seu coração. Como que Deus fala com a gente, pastor? Tem muitas formas. Afinal de contas, quando oramos, Deus ouve nossa oração. Muitas vezes nós tomamos decisões e nem consultamos o Senhor. A gente simplesmente sai fazendo as coisas e vai tomando decisões e vai fazendo e vai indo conforme, como diz, vai dançando conforme a música toca. E não nos preocupamos com consequências. Bom é quando primeiro nós buscamos a direção de Deus. Bom é quando primeiro nós falamos com Deus e colocamos diante do Senhor nossos propósitos, nossos projetos, nossos problemas, nossas ansiedades. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês, mas olha só que interessante. Uma vez eu estava ministrando num trabalho de jovens, e aí no final do culto chegou um jovem para pedir oração para mim, e ele veio assim: pastor, eu quero que o senhor faça uma oração, porque eu comprei um carro. Eu disse: cara, você comprou um carro? Que legal. Comprei, pastor. Está ali na frente o carro. Ah, é? E como que você fez o carro? Pastor, a financeira estava fazendo em 99 parcelas, sem entrada. E aprovou meu financiamento e eu comprei. Agora eu queria que o senhor fizesse uma oração para Deus me ajudar a pagar. E ele estava na época ainda com o carnê, era um talão quase dessa grossura, imagina, 99 parcelas. Era um Celtinha. Ia pagar uns 3 ou 4, né, Felipe? Imagina, 99 parcelas, sem entrada, é só maravilha de Deus. Aí eu falei para ele assim: mas cara, primeiro você comprou, primeiro você fez o financiamento, primeiro você assumiu o negócio, aí agora você quer que Deus te ajude a pagar a dívida que você assumiu. Então sabe que esse é um exemplo bem exagerado e coitado daquele jovem. Eu nunca mais vi ele, não sei se já terminaram as 99 parcelas, o que aconteceu. Mas sabe que na vida da gente, muitas vezes a gente faz isso também. Primeiro a gente toma decisões, primeiro a gente faz as coisas, primeiro nós fazemos muitas coisas, e aí depois nós vamos: Senhor, me ajuda, Senhor, abençoa, Senhor, agora ajuda que dê tudo certo. Enquanto que deve ser o contrário. Primeiro nós devemos falar com Deus. E quando a gente fala com Deus, a oração ela pode ter 3 respostas. Deus pode responder que sim, e é bom quando Ele responde que sim. É bom quando aquilo que nós temos no coração, quando aquilo que a gente pede a Deus é aprovado pelo Senhor e as coisas acontecem. Isso é muito bom. Só que às vezes a resposta é: espere, ainda não. E às vezes a resposta também é um não. Tem muitas portas que se fecham para a gente. Tem muitas portas que vão permanecer fechadas no nosso caminho. Só que às vezes, e aí nós temos uma decisão a tomar: ou a gente vai continuar em uma porta que está fechada, e que muitas vezes é Deus que fechou, porque Ele está nos direcionando para outro caminho. E aí nós vamos ficar insistindo, ou será que nós vamos buscar uma nova direção de Deus para a gente? Tem muitos momentos na vida que a gente precisa entender que nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós queremos.
Deus não é um gênio da lâmpada que a gente esfrega lá, como na história do Aladim, e o gênio sai de dentro da lâmpada e a gente tem direito a fazer alguns pedidos. Não funciona como você colocar uma moedinha na máquina e apertar o botão e vai cair a sua bênção ali para você tirar. Não existe troca com Deus, não existe barganha com Deus. Tudo o que nós fazemos, se você oferta, se você dizima, se você colabora ou coopera na obra de alguma forma, se você faz algo no reino de Deus, isso não é uma troca, isso não é um crédito para Deus fazer o que você quiser depois. Tudo o que nós fazemos é pela operação da graça de Deus, deve ser em gratidão ao Senhor. Deve ser para honrá-lo, para adorá-lo, porque por aquilo que ele é e não por aquilo que ele vai fazer por nós. Só que, muitas vezes, a gente está tão obstinado em algumas coisas, que primeiro nós decidimos e depois nós corremos para Deus. Só que quando você busca Deus, e esse é o ponto que eu quero falar com você, quando você busca a Deus, Ele vai, de alguma forma, falar com você. Só que nós precisamos ouvir a sua voz. Nós precisamos estar alinhados com a sua vontade. Acontece que hoje tem tanto ruído no nosso ouvido que a gente não consegue mais ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente está tão acelerado com a nossa vida, com o ritmo da nossa vida, com as ocupações que a gente tem, que nem percebemos que Deus está falando com a gente. Deus pode falar com você através de um louvor, através de uma mensagem. Deus pode falar ao seu coração através do Espírito Santo. No seu coração, a nossa voz interior. Deus muitas vezes nos dá um direcionamento em alguma coisa. Uma forma que Deus também muitas vezes fala conosco é através da nossa consciência. E o que é a nossa consciência? Consciência é um tribunal que Deus colocou dentro de nós. E que quando fazemos algo certo, ela nos aprova. Quando fazemos algo errado, ela nos condena. É um tribunal interior da voz de Deus no coração do ser humano. Só que a consciência, ela é como um sensor de fumaça. Você sabe, já foi em algum lugar que tem um sensor de fumaça. E aí, se acender, se tiver alguma chama, alguma coisa, uma fumaça, ele vai acionar e vai ativar um sistema de splitter, né, para jogar água ali e tentar apagar a chama. Só que esse sensor pode estar mal regulado, esse sensor pode estar estragado, esse sensor pode não estar funcionando. E assim é a nossa consciência também. Quando a gente desobedece a Deus ou quando nós vamos por um caminho que não agrada a Deus, a nossa consciência, ela tende a falar. E ela é como o despertador do nosso celular. Eu não sei se mais alguém aqui tem esse hábito como eu, o bendito botão da soneca no despertador do celular. Que aí tem gente que o despertador toca 5 vezes, porque toca a primeira, você vai mais 5. Aí toca a segunda, mais 5. Daqui a pouco está quase 1 hora mais do que o horário, só no botão da soneca. A nossa consciência é a mesma coisa, é que nem o despertador do celular. Se você quiser, você pode apertar lá. Põe ela no soneca, para você continuar fazendo o que está fazendo. Mas daqui a pouco ela vem de novo. Aí você vai lá, não, hoje não, deixa para lá. Aí daqui a pouco ela vem de novo, aí você, não, deixa isso para lá. Só que vai chegar uma hora que a soneca vai parar de despertar. Muita gente diz assim, não, pastor, pecado é aquilo que a minha consciência me acusa. Se a minha consciência não me acusar, é porque não é pecado. Nem sempre. Porque às vezes a pessoa já apertou tanto o botão do soneca que vai parar de tocar. Às vezes a pessoa já está tão acostumado com alguma coisa que a Bíblia fala que existem pessoas, em 1 Timóteo 4, que diz que tem pessoas que têm a consciência cauterizada. Põe para nós aí, 1 Timóteo 4, e o versículo de número 2. Olha que interessante isso aqui. Quem aqui tem ou já teve, né, uma queimadura no corpo, uma queimadura, não de queimar a pontinha do dedo ali, mas uma queimadura um pouco mais séria, assim, alguém já teve uma queimadura no corpo? A irmã já teve? Lá atrás também.
Quem já teve uma queimadura, você sabe disso. Ali onde teve a queimadura, com o tempo ela vai cicatrizar, né? Hoje, se você passa a mão ali, não dói mais, né? Mas a marca fica. E muitas vezes, dependendo do grau dessa queimadura, dependendo da intensidade do ferimento, se ela for mais profunda, a pessoa vai perder toda a sensibilidade naquela área. Quem teve uma queimadura já um pouco mais extensa, sabe disso. A marca está ali, está curado, mas não sente mais. Muitas vezes pode cutucar assim, não sente mais. Por quê? A queimadura foi forte, foi profunda, dependendo, e queimou as terminações nervosas da área. É o que a gente chama de cauterização. E aí a pessoa pode pegar ali e não vai doer mais. E aí a Bíblia está dizendo justamente isso, ó. A hipocrisia de pessoas que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. É igual uma queimadura. A pessoa que tem uma queimadura e ela passa, não sinto mais nada aqui, não dói. Tem gente que a consciência dele está assim, está cauterizada, não acusa mais ele, não aponta mais ele, não vai repreender mais ele, porque já está tão acostumado naquela prática que normalizou aquilo ali, não vai mais apontar. Nós devemos manter a boa consciência. Põe ali 1 Timóteo 1:19. Olha que interessante isso aqui, voltando um pouquinho. Olha o que é a importância da nossa consciência. Mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, olha que interessante isso aqui, Felipe, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. A pessoa que perde a boa consciência, ela vai naufragar na fé. Por que ela vai naufragar? Porque ela vai normalizar tudo que é errado, para ela não vai ter mais problema. Ela acostumou. Não vai mais apontar, não vai mais acusar, não vai mais fazer falta. Se ele vem na igreja, está bom. Se não vier, está bom também, não deu. Se ele faz algo que agrada a Deus, legal. Se não faz, também está bom. Se ele não sentir mais a presença de Deus, não tem problema, ou fica para outro dia. E a gente vai normalizando as coisas, normalizando. E aí a Bíblia diz que por causa de perder essa boa consciência, muita gente naufraga na fé. E quantas pessoas a gente conhece que naufragaram na fé? Por que o cara naufragou? Porque a consciência dele já se perdeu. A pessoa começa a abrir pequenas concessões, vai mudando, vai aceitando muitas coisas, vai normalizando. Você sabe por que desde as décadas de 80, de 90, vem se batendo na mídia em certos comportamentos, trazendo certos estereótipos de comportamentos, de gêneros, para que a sociedade começasse a normalizar esses comportamentos. E aí, de tanto você insistir em modelos, primeiramente estereotipados, para parecerem cômicos, mas aceitáveis, engraçados, as pessoas vão normalizando, 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 até que chega um ponto que vai tornar-se normal. Você foi construindo um padrão, e o diabo trabalha assim também. Se nós não vigiarmos, ele começa a fazer a gente normalizar muitas coisas, aceitar muitas coisas, e aí vai indo, é como aquela experiência, se você pegar um sapo e tentar colocar ele dentro de uma panela com água fervente, ele vai pular fora. Mas se você pegar ele e colocar dentro de uma panela com água fria e começar a esquentar a água da panela, ele vai ficar lá bem tranquilo. E a água vai esquentando, até que quando ele se dar conta, a água já vai estar fervendo, ele não vai conseguir sair mais. Porque ele foi se acostumando com aquele meio, com aquele ambiente. Eu quero dizer a vocês que nós vivemos em um meio que não é propício à nossa fé. A gente vive em um meio que não é propício à comunhão com Deus. E a gente não pode normalizar isso.
A gente não pode aceitar de boas o jeito que esse mundo vive, a cultura desse mundo, os valores desse mundo, porque Deus quer falar conosco. E se a gente estiver normalizado no meio dessa realidade toda, o que está neles vai contaminar a gente. E aí nós vamos perder a nossa comunhão com Deus. É muito sério isso na nossa vida, porque chega a um ponto que a gente para de se incomodar com as coisas. A gente para de se incomodar até com os problemas do mundo. Parece que tudo vai ficando normal, as coisas terríveis que acontecem, a gente vai deixando para lá. E aí nós vamos perdendo a nossa sensibilidade espiritual. Deus precisa e espera que nós estejamos sensíveis à sua voz. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, ou seja, não resista à voz do Senhor. Quantas pessoas, às vezes, Deus, Ele dá a ele um desejo, uma vontade, só que a pessoa resiste. Tem pessoa que tem aquele impulso, assim, ele vê, às vezes, alguém cantando aqui na frente e dá aquele estalo de, sabe o que eu queria cantar também? Não, mas não mexe com isso não, deixa lá, deixa para lá. Aí ele vê alguém falando aqui na frente, ele vê ele vem no Deeper, na sexta-noite, ó. Ele vem no Deeper, e aí o Felipe está ministrando uma palavra, e diz, puxa, que legal, também queria falar alguma coisa. Não, deixa isso para lá. Deixa para o Felipe, deixa para o Bruno, deixa para os outros, não, deixa isso para lá. E ele resiste àquilo. Tem pessoas que têm problemas na sua vida familiar. E muitas vezes vem aquele impulso assim, puxa, eu devia perdoar. Não, deixa isso, não vou mexer com isso não. Poxa, eu devia romper isso na minha vida e seguir em frente. E a gente pensa, não, deixa. É Deus falando. É Deus movendo você. É Deus colocando desejo pelas coisas de Deus na sua vida. Talvez já aconteceu com alguém aqui de você acordar pela madrugada, perder o sono. Puxa vida, acordei. E aí vem o pensamento assim, bom, podia orar, né? Não, vamos dormir. Às vezes vem na sua mente alguma coisa da Bíblia, você pensa assim, puxa, eu podia ver mais sobre isso. Não, deixa quieto. Rola o feed para baixo. É Deus falando com você. E eu falo isso movido pelo Espírito Santo nessa noite, porque Deus quer falar conosco. Deus está falando conosco. Só que às vezes nós não ouvimos a voz dele. Às vezes nós queremos que Deus fale aquilo que nós queremos ouvir. Só que nem sempre ele vai falar o que nós queremos e do jeito que nós queremos. Mas que ele está falando, ele está. E se você abrir os seus olhos espirituais, se você abrir o seu coração, você vai começar a ser movido pelo Espírito Santo. E aí você pode não estar ouvindo aquilo que queria, ou a resposta para aquilo que você está pedindo, mas neste caminho de fé, que Deus vai te guiar, na hora certa, as respostas virão para você. Mas você precisa estar no caminho. Não feche o seu coração para a voz de Deus. Existem jovens que têm uma chamada de Deus na sua vida. Pessoas que são escolhidos por Deus para fazer algo no reino do Senhor. Mas aí a pessoa não quer se envolver, a pessoa não quer se comprometer. Porque você pode, no reino de Deus, você pode estar descomprometido, você pode estar pouco comprometido, ou você pode estar comprometido. Esse nível de comprometimento é a gente que define. Pedro, em certo momento, estava pouco comprometido com Jesus. E aí chega alguém para ele e diz assim, mas você não conhecia o Nazareno, esse que está aí? Não conhecia não. Aí passou um tempo, chegou outra pessoa, olha, você não andava junto com esse Jesus aí? Não, nunca ouvi falar nesse camarada. Até que pela terceira vez chega uma mulher e olha para ele assim, o teu jeito te denuncia, rapaz. Você estava com ele sim.
Não, nunca vi esse homem. Se fosse hoje, ia dizer, nunca vi nem mais gordo, nem mais magro. Não sei quem é esse cara, não sei quem é, não vi. Você viu sim, não vi. Quando ele insiste em negar, ele, diz a Bíblia que o galo cantou. Ele percebe e lembra-se das palavras de Jesus. Pedro, hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes. E sabe que muitas vezes nós também andamos por esse caminho. Toda vez que você se envergonha da sua fé, que você nega, você está negando a Jesus. Quando nós nos envergonhamos de falar que somos cristãos, ou quando às vezes para a gente ser aceito, a gente nega muita coisa da nossa fé, cuidado, você está negando a Jesus. Seja firme nas suas convicções, porque as pessoas que hoje podem não se agradar ou até zombar de você por causa da sua fé, nem eles não sabem no que acreditam. Pelo menos você tem uma fé, e a sua fé é verdadeira em Cristo. Porque as pessoas até um tempo atrás achavam muita coisa, hoje já pensa diferente, amanhã já vai pensar diferente também. As ideias do povo mudam conforme o tempo for passando, mas a palavra de Deus, ela é como uma âncora firme que segura a nossa alma, jovem. Para você não andar viajando por aí, mas você tem algo absoluto na sua vida, que é a palavra de Deus. Você precisa ter essa firmeza no seu coração. Você precisa ter essa firmeza na sua vida. Para a gente não andar simplesmente movido pelas ideias dos outros, mas que a gente possa ter essa convicção. E quando você está firme, eu quero te falar algo. Deus continua falando. Diz a palavra de Deus que nos últimos dias o Senhor iria derramar do seu espírito sobre toda a carne. E até os jovens teriam sonhos, teriam visões. Deus tem seus meios de falar. Às vezes você pensa, para Deus falar comigo tem que vir alguém me entregar uma mensagem profética, de preferência na frente de todo mundo. Ele pode fazer isso? É claro que pode. Deus continua falando através do seu Espírito Santo, por meio dos dons espirituais, isso é uma verdade. Nós não negamos isso, mas existem outras formas que Deus também fala. Às vezes Deus pode falar com você através de um abraço. Deixa eu contar uma coisa para você. Teve uma vez que eu estava pregando em um culto, e era um culto de Santa Ceia na igreja, eu estava ministrando a palavra de Deus. E aí tinha um irmão que estava lá na igreja, bem no fundo assim, e eu estava ministrando e a mensagem inteira Deus tocava no meu coração, que eu devia dar um abraço nele. E ele estava sentado bem no último banco assim da igreja, lá no fundo. E a mensagem inteira, e eu falando, e parece que eu ficava olhando para lá e eu tinha que ir lá abraçá-lo. E aí o tempo foi passando, eu fui pregando e fui desenvolvendo a mensagem, e aquele sentimento que eu tinha que abraçá-lo, Abrace fulano, abrace fulano. E aí, quando terminou a mensagem, eu pedi para as pessoas ficarem de pé e tal, o pessoal do louvor veio, pedi para que eles cantassem um louvor. Enquanto eles cantavam, eu desci e fui até lá e abracei ele. Ele era um alemãozão grande assim, meio forte, já de uma certa idade, mas ele bem mais alto que eu. E ele me abraçou, e aquele homem me abraçou, e ele começou a chorar, e as lágrimas daquele homem chegaram a molhar assim o meu casaco. Mas eu abracei ele com força, falei algumas palavras, e ele chorando, e ele falava assim: obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor me ama. Eu disse amém. Acabou o culto e tal, terminamos o culto. Depois do culto ele veio falar comigo e disse assim: pastor, ninguém sabe, isso era um domingo, mas na quarta-feira a minha esposa recebeu o resultado de um exame, de uma autópsia, e ela já está com um câncer num estágio muito avançado. Eles tinham ido até em Barretos, num hospital que é referência na área de oncologia, e na quarta-feira chegou o resultado da biópsia, perdão. Chegou o resultado, ela estava já num estado muito sério, foi uma coisa, de repente, surgiu assim a doença muito agressiva e muito rápido,
E ninguém sabia, eles assim, nós não contamos para ninguém, mas desde quarta-feira lá em casa ninguém dorme, ninguém come direito, a nossa vida praticamente acabou, o nosso chão saiu debaixo dos pés. E eu não sei nem há quanto tempo que eu não durmo direito, mas eu estava em casa hoje, na hora do culto, eu falei, Deus, eu vou para a igreja, eu vou do jeito que eu estou mesmo. Levantou e vim, enquanto eu estava vindo para a igreja, eu falei, Deus, o Senhor sabe do que eu estou passando, e tudo que eu peço hoje é que alguém possa me dar um abraço. Eu preciso de um abraço. Ele falou isso sozinho com Deus no carro, vindo para a igreja. Ninguém sabia, mas Deus sabia. E eu não sabia por que tinha o impulso de abraçá-lo, mas era porque era uma resposta de Deus para a vida dele. Ele precisava se sentir abraçado naquele momento de dor e de angústia. E eu quero dizer a você que Deus continua falando, jovem. Deus quer falar com você no seu dia a dia, na sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a colocar a sua vida diante do Senhor. E tenha a coragem de pedir, Senhor, me guia, me orienta. A gente faz tantas coisas na vida e muitas pessoas às vezes colocam a vida a perder, porque tomam decisões erradas. Mas Deus continua falando. Nós precisamos ouvi-lo. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Eu não sei como Deus pode falar com você, mas o que eu sei é que se você abrir o seu coração, Ele vai falar. Nós vemos hoje uma geração que está tendo dificuldade em reconhecer a realidade de Deus. As pessoas estão muito na teoria, a gente precisa ir um pouco mais para a prática. Deus quer dar experiências para a sua igreja, para a sua juventude. Você, jovem, precisa ter experiência com Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ter uma intimidade com Deus, porque isso não é teoria, isso é experiência com Deus. E se você andar pela experiência dos outros, vai ter uma hora que a dúvida vai vir. Mas se você tiver experiência com Deus, alicerçado na palavra de Deus, você vai ter firmeza e você vai poder resistir e vai compreender e vai conhecer a vontade de Deus na sua vida. Deus quer falar com você. Fique de pé. Talvez você tenha questões mal resolvidas na sua vida. Talvez tenha decisões que você quer tomar. Deus quer falar com você. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. E se Deus falar com você, não endureça o seu coração. Seja sensível à voz de Deus. Faça aquilo que Deus está colocando no seu coração. O Senhor tem falado com tantas pessoas, de tantas formas. Mas muitas vezes as pessoas fecham o coração e resistem à voz de Deus. Às vezes é para liberar um perdão, é para tomar uma decisão na vida. É aquilo que a pessoa precisa fazer. Mas Deus tem seus meios de falar. E que você possa abrir o seu coração e dizer, Senhor, me ajude a compreender quando o Senhor estiver falando comigo. Abra o seu coração para a voz de Deus. Nós precisamos, muitas vezes, fazer essa oração, dizer, Senhor, me ajude, porque eu preciso ouvir a sua voz. Você tem um pai que se preocupa com você. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que não te deixou sozinho, a esmo aqui nesse mundo. Ele tem um propósito para a sua vida. Deus tem algo especial para você, jovem. Eu quero orar com você. Se você puder, vamos aproveitar para fazer uma caminhadinha. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Talvez você tenha... Isso, obrigado. Talvez você tenha decisões para tomar, caminhos na sua vida. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Você que precisa ouvir a voz de Deus na sua vida, você que tem necessidades e diz, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo.
eu preciso da sua direção, eu quero fazer a tua vontade. Sai do seu lugar, jovem, vem aqui, eu quero orar com você. Seja qual for a sua necessidade, seja qual for a tua realidade, eu não sei o que você está passando, não sei as tuas dúvidas, não sei os teus problemas, mas eu sei que Deus quer falar com você. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei, mas Ele quer falar contigo. Ele não vai deixar as suas orações sem resposta. Ele não vai deixar a ansiedade corroer, consumir você. Ele não quer ver a gente racionalizando tudo, mas Ele quer que nós abramos nossos olhos e nossos ouvidos espirituais para sentir a sua presença, para ouvir a sua voz. Ele quer que o nosso coração esteja quebrantado diante da sua presença. Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Pai, neste momento nós estamos orando, Senhor. E estamos aqui na sua presença nessa noite especial. Senhor, eu sei, Pai, que cada jovem que aqui está, Senhor, irmão, irmã, tem suas necessidades, tem seus problemas, tem suas dúvidas. O Senhor sabe aquilo que todos nós enfrentamos, Senhor. Quantas pessoas aqui talvez estão buscando ao Senhor direção, meu Deus, sobre decisões que precisam tomar, sobre muitas coisas da sua vida, sobre situações que têm acontecido. Ah, Senhor, Tu és um Deus que fala, Tu és um Deus real e verdadeiro. Nos ajude, Senhor, a ouvir a sua voz. Nós não queremos tomar decisões somente pela nossa própria razão, pela nossa intenção humana, pelo nosso querer humano, mas nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Meu Deus, dê experiências para os seus filhos. Senhor, aquele que está em busca, Pai, de uma resposta, seja em qual for a área da sua vida, venha tocar esta noite. Espírito Santo, Tu és o Deus que move, que fala, que dá, Senhor, experiência àqueles a quem o Senhor chama. O Senhor tem escolhido, meu Deus, os Teus filhos. Senhor, aqui há pessoas ao qual o Senhor tem chamado, ao qual o Senhor tem escolhido com um propósito, e eu sei, Senhor, que parece na vida de muitos jovens aqui, que este propósito ainda está encoberto, ainda está obscuro, muitas vezes não sabemos o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer de nós. Senhor, tem tantas incertezas na vida, mas o Senhor, aleluia, é a âncora que segura a nossa alma, Senhor. Tu és o que temos de verdade absoluta na nossa vida. Guia, Senhor, esse jovem na Tua vontade, nos Teus caminhos, pelo Teu querer, ó Pai. Senhor, intervenha, meu Deus, em situações para que os Teus planos se realizem, para que os Teus planos se concretizem, para que a Sua obra seja feita, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Pai, não nos deixe tomar decisões erradas, seguirmos por caminhos que não Te agrada, porque há caminhos que ao homem parecem bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Nos ajude, Senhor, fala conosco. Guia a nossa vida, orienta, Senhor, o nosso coração, ó Pai, para que em todas as coisas da nossa vida, o Teu nome, ó Deus, seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Nós colocamos diante do Senhor a nossa ansiedade. A palavra de Deus diz nessa noite: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então agora eu quero te convidar a colocar diante do Senhor, jovem, aquilo que te preocupa, aquilo que tem te dado ansiedade, aquilo que tem te deixado preocupado. Coloca, diga: Senhor, eu estou colocando diante do Senhor, eu estou apresentando ao Senhor. Coloque diante dEle, coloque na presença do Senhor, coloque diante do Senhor os teus projetos, tua vontade, aquilo que você precisa, aquilo que está ocupando, quem sabe, a tua mente, o teu coração. Coloca diante do Senhor, porque Ele não vai te deixar sem resposta. Ele é um Deus vivo e verdadeiro. Ele continua falando, aleluia. Ele vai te responder. Confia no Senhor de todo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém
e amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.